Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, uma honra, um prazer ter você aqui para iniciar a nossa repercussão dessa data FIFA do mês de outubro. Data FIFA muito boa para a seleção brasileira, mas a gente começa olhando as eliminatórias sul-americanas de um modo geral. Teve seleção se dando bem, um Messi brilhando, seleção em crise, enfim, muita coisa que a gente vai falar por aqui. Então, a gente vai começar esse giro pela América do Sul e antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e Threads. Twitter voltou e a gente está lá, @ConteVerde_. Segue a gente lá, dá o like nas nossas postagens, a gente está postando coisa diariamente e vai ser assim até a próxima data FIFA em novembro. E se tudo der certo, pela agenda que está se desenhando, até o final do ano estaremos direto lá, porque literalmente vai ter jogo de seleção até o dia 30 de dezembro. Obrigado. As confederações asiáticas vão fazer esse favor a nós. E claro, o Conte Verde vai estar acompanhando, e você vai poder conferir tudo conosco. Também, se você quer ficar atento quando sair os próximos podcasts, falando sobre o Brasil, falando eliminatórias ao redor do mundo, Ásia, Oceania, a data FIFA, o que rolou de melhor, segue aqui no YouTube e no Spotify, aonde você estiver conferindo esse podcast, para que você receba a notificação, fique atento aí quando aparecer as próximas edições do ConteCast. Claro, a gente pede esse apoio, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você pode nos ajudar a estruturar, melhorar cada vez mais os projetos. Estivemos nessa data FIFA em São Paulo, acompanhando os treinos da seleção brasileira antes da viagem para o Chile, e a gente espera poder continuar fazendo esse trabalho, seguindo a seleção brasileira, o que der mais para a gente seguir no futebol das seleções. E, claro, compartilhe esse podcast com seu amigo, aquele seu amigo que gosta de eliminatórias, que acompanhou a eliminatória sul-americana, que está preocupado com o Uruguai, que está encantado com o Messi, que ama Gustavo Alfaro e que gosta do timbre da voz dele, Vinícius do Prado ou Dudu Nobre. Dudu, seja bem-vindo aí a mais uma edição do nosso ConteCast, rodada boa para o Brasil. E a gente viu aí vários cenários. A gente viu uma seleção argentina, por exemplo, com o Messi brilhando, uma Venezuela que não vence, o Chile e o Uruguai abraçados numa crise. Enfim, como que você vê esse começo agora de retorno, né? A gente falou tanto na última data FIFA de maratona, sprint final, não sei o quê. Agora começou de fato, né? Agora são 8 rodadas que vão decidir quem vai para a Copa e quem não vai. Alô, Socha, o timbre é o marcante. Alô, galera conectada nos canais Conte Verde. Estamos na área aí para mais um ConteCast. Agradecer a todo mundo que está conectado com a gente aí no nosso programa. Ronda importantíssima, né? A gente percebe que a rodada, como você falou, foi boa para a seleção brasileira, né? E, entretanto, Uruguai e Venezuela com alguns problemas a serem resolvidos aí, a gente vê pela sequência de jogos. E, por outro lado, Paraguai e Bolívia mantendo aí a sua evolução e agora já se garantindo aí nessa ronda, né, pelo menos até o mês que vem, dentro da zona de classificação para a Copa direta ou para a repescagem, né, no caso da seleção boliviana. Então, temos destaques positivos e negativos. A nossa gangorra das eliminatórias continua bem oscilante. Continua esse oscilante, a gente vê até um certo equilíbrio maior, né? A gente tem 2 seleções um pouco mais na frente, mas não é tanto na frente assim como estavam antes, né? A gente pega a pontuação dessas questões. Vamos passar só os resultados antes da gente passar, como você conhece aqui no podcast, seleção por seleção. Na 9ª rodada, que fechou o primeiro turno, a Bolívia venceu a Colômbia por 1-0 em alto. Venezuela e a Argentina empataram no piscinão de Maturim nessa partida em 1-1. O Equador ficou no empate sem gols com o Paraguai em 0-0. O Chile perdeu de virada para o Brasil por 2-1. E o Peru venceu o Uruguai pelo placar mínimo 1-0. Esse jogo foi na sexta-feira, fechando aí essa 9ª rodada. A 10ª rodada, abertura do retorno, a Colômbia goleou o Chile por 4-0. Paraguai venceu a Venezuela por 2-1. O Uruguai empatou sem gols com o Equador. A Argentina fez 6-0 na Bolívia e o Brasil fez 4-0 no Peru. Vamos começar, então, aqui passando a classificação. Antes, a Argentina 22 pontos, Colômbia 19, Uruguai terceiro com 16. O Brasil está em quarto colocado com 16, porém perde no gol de saldo. O Uruguai, quinta colocação, o Equador com 13. Paraguai na sexta colocação com 13. E aí fecha quem iria direto para a Copa. E tudo pela primeira vez, já vou antecipar esse meu comentário inicial, pela primeira vez o G6 é aquilo que a gente projetou antes do começo da eliminatória. Que a gente falou, a gente acreditava que essas 6 seleções seriam as que iam direto para a Copa, e até mesmo com a Venezuela incomodando. E o que a gente está errando é que a Venezuela não está indo para repescagem no momento, está indo na Bolívia, né, com
na 7ª colocação com 12 pontos. Venezuela, pela primeira vez fora aí de uma zona de classificação, 8º lugar com 11. Peru em 9º com 6. 10º colocado o Chile com 5 pontos. O Chile do Gareca. O Gareca em crise, eu não sei como o Gareca ainda tá por lá, né? Ainda não ganhou o boné, ainda não. Até mesmo ele falou que também tá pensando com calma. A gente vai falar daqui a pouco sobre Gareca, sobre Chile e tudo mais. Vamos começar então o nosso giro, Dudu, começando pela Argentina, né? Primeiro a gente teve o duelo na Venezuela, como eu brinquei, o piscinão de Maturín, né? A Argentina, perdão, se recusou até a entrar em campo, né? Teve que esperar 30 minutos, parou de chover, tava chovendo pra cacete nesse dia em Maturín. Jogo morno contra a Venezuela, a Argentina faz 1-0 numa falha do Romo, né? Que foi socar a bola, socou no zagueiro, a bola sobrou pro Otamendi fazer o gol. E depois a Argentina não jogou mais, né? A Venezuela até fez por merecer uma virada ali, mas o empate ficou de bom tamanho, dando a se lembrar que ninguém venceu a Venezuela em Maturín até agora. E no jogo, no Monumental de Núñez, aí sim é a Argentina que a gente conhece, né? Toda a questão do retorno do Messi pós-Copa América e tudo mais, e o Messi brilha, todo mundo brilha, né? Se a gente viu uma Argentina com muitas mudanças, né, no jogo em Maturín, né? Você teve o Almada começando titular, né? Alguns jogadores que não são titulares da seleção argentina começando o jogo, dá para até dizer que o Scaloni fez meio que um teste, porque daí depois ele joga com os dois no ataque, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que avaliar muito bem, né? Porque se sempre fica a discussão a quem tem que jogar, se é o Julián Álvares ou o Lautaro Martínez, e o Scaloni bota os dois no jogo contra a Bolívia e dá muito certo. 6-0, um show de bola, aquele totó que encanta, né? Que faz a gente lembrar por que a Argentina é a atual campeã do mundo, mesmo com um adversário fraco, que é a Bolívia, mas a Argentina fez valer muito bem a sua força esse ano de... Pois é, Salaf, uma ronda aí que demonstra bem, né, a importância do Messi para essa seleção. Você até tinha me perguntado, se eu não me engano, na última, né, nessa pré, que o Messi voltando, o que pode trazer aí dentro dessa convocação para a seleção argentina. Acho que ele mesmo acabou dando a resposta para a gente, né? Uma partida excepcional, com 3 gols e 2 assistências, importante para recuperar esse ânimo da seleção argentina. Em nenhum momento a gente questiona a superioridade dos hermanos dentro do continente nesse ciclo, né? Mas é fato que alguns resultados aí, a derrota para a Colômbia, apesar, né, de ser um jogo difícil, né, mas sabendo que era um duelo equilibrado para esse posto de melhor seleção das eliminatórias, né, então isso acabou ferindo um pouquinho aí, né, essa questão da Argentina. Então você dá essa retomada, claro que a Bolívia tem muito menos expressão nesse momento, mas vinha de um bom momento, então essa goleada foi importante para retomar esse ímpeto e esse ânimo de ser a seleção a ser batida no continente, de mostrar um futebol que a coloque como tal, né? Então foi muito importante para a Argentina nesse sentido, essa vitória. Quanto à questão do jogo contra a Venezuela, é claro que toda essa questão por conta das condições climáticas, e aí já se cria uma atmosfera já mais de, não digo de batalha, mas assim, não muito amistosa. Então, talvez trazer um ponto de lá, dadas o contexto, né, e pelo fato que você também comentou que o time acabou caindo de ritmo após o gol sofrido, né? Então, foi um resultado ok, digamos assim, mas daí com essa goleada, o ânimo da seleção com certeza melhora e vai para a sequência aí, né? Ainda mais gabaritada como a seleção a ser batida, né? Vai ter aí na sequência um Paraguai um jogo difícil, depois teoricamente seria um jogo mais ou menos como esse contra a Bolívia, que será contra a seleção peruana, e acredito que foi importante para isso, né, a ronda, para recuperar esse ânimo, esse ímpeto dos comandados do Scaloni, né, e também depois aí de um empate, uma derrota, voltar a vencer também é sempre importante. Então, acredito que a Argentina conseguiu passar aí por uma pequena turbulência e voltou a apresentar um bom futebol, que acho que é isso que eles estavam querendo aí nessa ronda. Essa questão também é importante porque a Argentina podia perder a liderança para a Colômbia, né,
da FIFA, e a Colômbia acaba tropeçando com a Bolívia. E até estava anotando aqui, comparando as escalações, né? Na Venezuela, o Scaloni ele começa o jogo com o Pezela na zaga, com o Lo Celso no meio de campo, no lugar do Diogo McAllister, e aí você também tem o Almada, né, que foi o que eu falei, e ele escolheu o Julián Álvares. Eu queria que só falasse, a gente debateu muito esse ponto, né, da escolha de Lautaro ou Julián Álvares, né? Você acha que esse jogo, né, com a Argentina brilhando no ataque, com cada um deles, né, marcando o gol, inclusive, né, o Almada vai fazer um no final, mas principalmente que a gente fala dos dois nomes, dá para imaginar esse trio de ataque com Messi, Julián Álvares e Lautaro? É acessível a gente imaginar a Argentina jogando assim, ou você acha que é o fato de jogar como assim a gente viu o Brasil jogando contra o Peru, né, que é um jogo que podia ser mais ofensivo, era um jogo mais ofensivo que você podia jogar dessa forma contra a Bolívia? Eu acho que é isso, assim, o próprio fato dele mudar a escalação do jogo da Venezuela para o jogo contra a Bolívia, eu acho que mostra mais ou menos a tônica do que é para ser essa questão do ataque argentino. É acessível jogar com os dois centroavantes juntos? Mas depende do tipo de jogo e adversário que vai aparecer para a Argentina. Quando é um jogo que provavelmente você vai ter que se impor, vai ter que colocar o adversário na goela, porque ele não vai sair para o teu campo, você povoar mais o ataque com caras de calibre para toda hora que a bola sobrar ali você ter alguém para tentar arriscar, aí eu acho que é válido. Agora, se for um jogo, por exemplo, que o outro time também saiba jogar e também vai te impor um pouco mais de perigo, aí talvez não seja tão interessante, porque apesar do Julián Álvares ter mais mobilidade em relação ao Lautaro, você perderia na hora de voltar para marcar. Então eu acho que assim, é acessível, mas depende do tipo de adversário que você vai pegar. Por exemplo, na próxima data FIFA, nós teremos Argentina e Peru na Argentina. Então esse é um jogo que eu acho que é clássico para ele botar novamente os dois juntos para fazer o jogo, que é um jogo em que a seleção peruana vai agredir pouquíssimo. Então, às vezes, vale a pena você, às vezes, tirar alguém do volante a mais e botar os dois juntos para ver o que rola. Então, acho que depende muito do adversário que a seleção argentina vai enfrentar, e sabendo dessa qualidade, muitas equipes, às vezes, vêm com uma proposta mais recuada, digamos assim. Então, talvez isso possa aparecer com um pouquinho mais de frequência aí ao longo desse ciclo até a América do Norte. Lembrando que também pode dar uma poupada também no jogo na Venezuela, aí, né, dar uma segurada, até porque a Argentina optou por fazer a preparação para esses jogos na Flórida, uma coisa completamente fora do comum, e ainda ficou presa por causa do Newton, né, por causa do furacão Newton lá, deixou a galera presa, veio com um dia de antecedência só para a Venezuela, teve que mudar o programa da viagem, um ponto que a gente não falou, e você acertou, Dudu, ele jogou com o Rulli no gol. Então esse é um ponto positivo aí, mais um moleque! Isso aí. Vamos passar para a Colômbia agora. Colômbia, Dudu, acho que mesmo jogando em alto, acho que fica um resultado um pouco ruim para a Colômbia, porque ao contrário da Venezuela, eu não senti uma Colômbia desgastada, né, com altitude e tudo mais, até porque a gente sabe que tem pontos da Colômbia que tem altitude, mas não senti a Colômbia, né, ao ponto de como a Venezuela sofreu nesse jogo. E a Colômbia teve um fato, ela ficou com um jogador a mais a maior parte do jogo, né? Então acho que, por mais que a gente fale, a Bolívia jogando altitude, não sei o que, ficou, acho que um pouquinho atrás, um puxãozinho de orelha. Enfim, a Colômbia perdeu um jogo, né, Dudu? Enfim, a gente tá falando aqui, desde a última Copa, a Colômbia perdeu um jogo. Desde fevereiro de 2022, a Colômbia não perdia um jogo no tempo regulamentar, porque na final da Copa América perdeu na prorrogação, mas se pegar o recorte de 90 minutos, a Colômbia não perdia um jogo, fazia aí 29 partidas, a última derrota tinha sido para a Argentina lá em fevereiro de 2022, na final da Copa do Catar. Perde essa invencibilidade, perde tudo, né? É a única sessão invicta das eliminatórias, perde-se isso, né? No jogo onde poderia ter feito mais, na minha visão, né? E aí eu acho que tem um outro ponto importante, que é o ataque. Eu não consigo, mas eu fora como atacante da Colômbia. Ele perdeu algumas oportunidades na Bolívia, perdeu algumas oportunidades da Colômbia, e foi incrível, porque o Duran entrou no jogo e fez gol. Espetacular como esse menino tá jogando bola, esse menino do Aston Villa. E o jogo contra o Chile, acho que foi para literalmente apagar, né? Apagar qualquer risco de crise, apagar qualquer risco de perigo, de resultados ruins vindo da seleção colombiana, qualquer coisa que pudesse ficar na altitude que ficou, na altitude. Eu só estou consultando aqui, porque só deixa eu confirmar,
por causa que a Colômbia teve gols anulados. Eu tô com medo de ter falado... Não, o Duran fez gol de fato. Fiquei com medo do Duran ter feito um gol que foi anulado. Mas o jogo contra o Chile é realmente uma poesia ver a Colômbia jogando, né? É aquilo que... Eu tava até pensando muito em observação da seleção brasileira contra o Chile. É um jogo de se impor que o Brasil não se impôs, e a Colômbia se impôs e venceu do jeito que tinha que vencer, botando a seleção chilena na roda e mostrando porque é uma das grandes forças do continente, apesar de ter perdido a sua invencibilidade. Dá para dizer até que a Colômbia perdeu essa invencibilidade, esse número, esses fatos, no momento certo. E agora também, junto com a Argentina, vamos dizer, está mais desprendida desse blocão ali que briga pelas últimas vagas, vamos dizer assim, dessa eliminatória. E vamos ser sinceros também, Salaf, às vezes tem dia que o time não tá naquela pegada, às vezes pode ter entrado também de salto alto por fato desse bom momento. Às vezes nem sempre a parte técnica, né, a parte técnica pode ser o determinante. Às vezes o time não tá naquela vibe, às vezes, pode brincadeira, às vezes pode ter comido alguma coisa no hotel lá estragada lá e passar mal. Cara, pode ter acontecido muita coisa assim que às vezes tira os caras... Alô, Paulo Guerreiro, com um parceiro da lei, mas alô, Paulo Guerreiro, como eu coisa. Bem pontuado, diga-se de passagem. Então, assim, eu acho que é algo que é importante do Néstor Lorenzo trabalhar, né, para que não volte a se repetir, mas eu acho que não foi algo que tirou a seleção colombiana do prumo, e a resposta já veio no jogo seguinte, como você falou. Quando você pega um adversário que tá numa situação, numa crise danada, e você joga ainda, principalmente jogando em casa, você tem que se impor, e foi o que a Colômbia fez. Mostrou porque tem um baita futebol e merece estar nessa evolução e nessa posição dentro da tabela das eliminatórias. Apesar da derrota em El Alto, eu acho que isso foi muito mais um caráter episódico, né, do dia ali mesmo, do que particularmente alguma potencial crise e tal, como foi mostrado aí na questão do jogo contra o Chile. Já resolveu, já recalculou a rota e de fato está muito bem, né? Vem aí na segunda colocação, terá na próxima data FIFA confrontos contra Uruguai e Equador, então há uma possibilidade de se desgarrar ainda mais desse bloco. Então será uma ronda importante a próxima para a seleção colombiana, e eu acho que segue num bom caminho. Apesar da derrota, acho que isso não interfere em nada o trabalho do Néstor Lorenzo, que para mim, assim como a Argentina, já pode começar a fazer as malas e estudar o que vai levar do Free Shop. Exato. O Free Shop já foi recentemente visitado, né? Se a gente pensar que a Copa América for por lá, né? Então, o pessoal já conhece, já fala, aquilo ali eu deixei no meu carrinho, não deu para levar, né? Porque às vezes vai comprar na hora de ir embora, já gastou muito dinheiro, né? Então, complica um pouco a situação, às vezes, financeira, mas dá para dar uma olhada. Eu estava até fazendo umas contas aqui, eu não sei pelos confrontos diretos que não tem na frente, mas até por essa proximidade que está tendo, ainda não dá para a gente carimbar que a Argentina e a Colômbia vão se garantir na Copa na próxima data FIFA em novembro, né? Pode ser que sim, por conta que ainda, né, tem confrontos diretos nas outras 6 rodadas, mas eu calculei aqui no básico, né? Eu somei 6 pontos para cada um, a Argentina pode chegar a 28, a Colômbia pode chegar a 25, e a Venezuela hoje, que é a primeira seleção que fora, né, ali tem 11, também a Bolívia tem 12, então ficaria uma distância aí de 17 pontos, né, 16 pontos. Então, lembrando que para você garantir a vaga na Copa, você tem que estar na frente do 7º, não do 8º, Gabriel. Então, seria com a Bolívia está com 12 pontos, então ainda teria uma margem, né, de 18 pontos restantes que poderia ser ultrapassado, mas uma margem que pode ser desgarrada por causa de confrontos desses. Enfim, lá no próximo, a gente vai estar com esses cálculos em mão, já para trazer se poderemos ter a classificação de Argentina e Colômbia na próxima data FIFA ou não. Quem poderia estar sonhando, mas se não está, é o Uruguai, que está num pesadelo, meu amigo. O Uruguai, né, que empatou sem gols os 2 jogos, mas, Dudu, acho que o Uruguai não vai nem a pena falar muitos jogos, mas sim, empatou em 0-0 e perdeu de 1-0 o Peru, né? O Uruguai não venceu depois da Copa América, principalmente depois que o Canóbio abriu o bico, falou um monte sobre o louco Bielsa, falou sobre, né, aquela derrota mesmo que a gente falou contra o Equador, a gente trouxe isso, né? O Canóbio fez fazer o gol ano passado. O Bielsa botou tudo no colo do Canóbio, a derrota,
Depois, né, teve aqueles amistosos antes da Copa América que o Uruguai não vence, né, o Uruguai perde para a Costa do Marfim, se não me engano, empata com o País Basco. E depois, na Copa América, faz uma campanha até boa, chega à semifinal. Porém, ali explode uma crise, né? O próprio Soares fala que era um clima muito ruim e tudo mais. E a gente vê o Bielsa fugindo, né? Tanto que na entrevista pré-jogo contra o Equador, né? Contra o Equador não, contra o Peru, aquela entrevista que você acompanha ali, quando o pessoal tá fazendo pré-jogo, sempre quando o time chega, a galera entrevista o treinador fala aquela frase zona clichê, não, a gente vem buscar os 3 pontos, não sei o que. Então, o Bielsa mandou um auxiliar falar isso, já. E aí na coletiva você viu um cara totalmente apático, olhando para baixo, assim, triste, falando, perdi minha autoridade, não sei o quê, não posso ignorar os fatos, falando nada com nada. E no jogo no Centenário também uma atuação muito fraca do Uruguai, né? Para mim, o Equador ficou mais próximo da vitória. E no Peru, eu estava até falando com você, né, Dudu? O gol do Peru é um tanto quanto estranho, como o Rocher vai na bola, ou seja, dá para sentir, e tem pontos também de time, né? O De La Cruz não ter voltado, o Arrascaeta ter jogado mal, e aí, né, acho que responde muitas vezes a imprensa brasileira fala, por que o Arrascaeta não é titular no Uruguai? Tá aí a resposta, pô, ele não joga bem na seleção uruguaia. Não, e acho que mais pesa também é que em torno dessa data FIFA teve jogadores falando que era tudo verdade, né? O próprio Valverde, que é uma das cabeças desse time, fala, não, é verdade que estão falando. Enfim, a pergunta que o Uruguai segura o Bielsa ou libera? Porque tá virando uma panela de pressão e está fazendo efeito. Já são 4 jogos sem vitórias para uma seleção que chegou, querendo ou não, na cabeça no começo dessa jornada em 2024 da qualificatória. Inacreditável o que um mau ambiente pode causar numa seleção. Essa geração uruguaia tinha tudo para estar tranquila nessas eliminatórias. Jogadores de qualidade, né? Um treinador que tem um histórico positivo dentro de alguma das equipes em relação a futebol jogado. Conseguiu demonstrar isso em campo e, de repente, como um castelo de cartas, tudo ruim em pouquíssimo tempo, né? Então, isso aí, da Copa América para cá, né? Tudo degringolou. E é impressionante, assim, como o Uruguai caiu de rendimento e foi uma ronda muito infeliz, né, cara? É só a gente dar o dado factível, né? Que essa foi a primeira vitória da seleção peruana em 10 jogos das eliminatórias. Então, assim, e com o detalhe de que a equipe marcou 3 gols. Então, assim, é uma coisa, foi um resultado muito desastroso. E, cara, como você falou, né? Até fui rever o gol ali depois que você comentou comigo. De fato, assim, primeiro o jogador da seleção peruana aparece livre, né? Sem marcação alguma. E depois, era um lance que se o Rocher fica parado, a bola bate nele e vai pra frente. A bola bate nele e vai pra trave e vai pro gol. Então, assim, são indícios claros, assim, de que o clima tá péssimo, né? Agora, considerando que o Uruguai tem 16 pontos e a Bolívia, que é a 7ª colocada, tem 12, né? Então, agora o Uruguai tá muito, até pelo momento, né? Tá muito mais próximo desse blocão intermediário do que as equipes que estão, né? Argentina e Colômbia, que estão à frente, né? E aí você pega a sequência do Uruguai depois disso, vai pegar a própria Colômbia, né, recebe a Colômbia no Estádio Centenário, então é um jogo dificílimo, e depois sai para jogar contra o Brasil. Se não consegue um resultado positivo contra a Colômbia, tem a chance do Brasil ultrapassar o Uruguai dentro da tabela de classificação. Então, é um momento crítico pra caramba para esse ciclo uruguaio, né? 4 jogos sem vencer aí nas eliminatórias, 3 empates, 1 derrota, então é bem complicado até por essa questão de atmosfera, né? E aí você vê que o Bielsa já não tem todo esse respaldo, né? Aí eu não estou acompanhando a imprensa local, mas sabendo, por exemplo, que o Peñarol com o Diego Aguirre elimina o Flamengo da Libertadores. E aí já se imagina o caldeirão que não vai ser isso aí para quererem a cabeça do louco, né?
seria uma guilhotina à la Revolução Francesa? Vamos aguardar as cenas dos próximos, cara. O que passou também, né, que eu acabei esquecendo de comentar, é que teve uma reunião ali, vamos dizer assim, na preparação ali antes dos jogos, né, essa notícia saiu aqui no UOL no dia 10, ou seja, quinta-feira, um dia antes do jogo contra o Peru, e teve uma reunião entre jogadores, dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol, né, então participaram da reunião o Jiménez, o Valverde, o Rocher, o Nandes e o De La Cruz, né, e selaram uma paz, foi o que foi passado, mas o que a gente viu em campo não foi paz, né? Até mesmo a gente pode fazer a ressalva, né? Que eu falei o nome do Jiménez, é um dos que voltou da suspensão da Copa América, o Darwin Nunes, que em tese voltaria só contra o Brasil, conseguindo efeito suspensivo e já jogou, e de nada adiantou, tudo que a gente não falou, basicamente de campo aqui, né? Então, para você ver que há uma questão diferente, então é um ponto. Então, eu acredito que há esse voto de confiança, mas, sinceramente, se a Uruguai não acredito que eles vão demitir agora, até porque é menos de um mês, né, para esses 2 jogos. Importantíssimos duelos diretos, né, contra o Brasil mais ainda, né, porque o Brasil está empatado com o Uruguai nesse momento, e isso mostra muito essa questão que você falou, né, desse blocão que está perto, porque o Brasil, no meio da eliminatória, estava indo para 7º colocado. Então, né, antes do jogo ali contra o Chile, no momento que estava empatando. Então, para você ver como precisa fazer alguma coisa o Uruguai, né, ou mostrar desempenho dentro de campo, ou depois, se esse desempenho não vier contra a Colômbia e contra o Brasil, mandar o nosso Bielsa pegar o boné. Fale, Dudu. Eu só queria deixar registrado que num momento como esse, eu acho que deveria se ouvir o mestre, professor Vanderlei Luxemburgo. Na próxima convocação, todo o elenco uruguaio vai para Atibaia passar uma semana de preparação longe da imprensa. Será excelente para a sequência da Seleção Celeste. Ainda mais que tem jogo no Brasil, né, cara? Então, que a pena que é o segundo, né? Então não vai dar tempo de ficar uma semana, mas, termina o jogo contra a Colômbia, já pega o avião, vai direto para Guarulhos e de lá para Atibaia, né? Imagina o Uruguai treinando em Atibaia. Assim, uma Darwin Nunes, lugar lá, né? Porque os jornalistas que já foram para Atibaia falam, né? Que o treino é secreto, mas tem lá umas montanhas, né? Os morrinhos que dá para subir e assistir. Imagina a galera no morrinho para ver o Darwin Nunes treinar. Cara, ia ser uma cena excepcional. Valverde, enfim, tantos outros nomes. Então, vamos aguardar que o Uruguai vai fazer. A gente vai estar com foco maior no Uruguai na próxima data FIFA, até porque é adversário do Brasil lá em Salvador. Tem isso, né, de acordo com o nosso grande presidente, Reginaldo Rodrigues, né, o jogo vai ser em Salvador para atrapalhar os uruguaios, né, vão ter que viajar mais. Lembrando que a CBF estava pensando em botar esse jogo em Porto Alegre, né, por toda a questão que envolveu o Rio Grande do Sul nesse ano, mas é mais importante achar que vai ferrar com a vida do adversário, que já está ferrado. Enfim, a gente pula o Brasil vai ter um podcast especial, você fica ligado aqui nas nossas próximas gravações para saber. A gente vai para o Equador. Dudu, a gente passou a eliminatória inteira dizendo, tirando acho que na primeira janela, que os 3 pontos não fizeram falta para o Equador, né? Tá tranquilo. Né? E acho que nesse momento, tudo que o Equador queria era aqueles 3 pontinhos que não vieram, né? Porque uma data FIFA, eu não vou dizer desastrosa, porque foram 2 jogos muito equilibrados. Mas acho que principalmente um empate em casa com o Paraguai não era o resultado que o torcedor equatoriano queria. O jogo, até mesmo no Centenário, dá para dizer que foi uma certa frustração, porque o Equador joga melhor, o Equador cria as melhores oportunidades em meio a esse Uruguai cabisbaixo que a gente vê. O Equador tem mais chances de fazer gols, né? Eu acho que o torcedor equatoriano sai com um sentimento meio desgastado, né, de não ter conseguido essa vitória, né? Estou até vendo aqui, não foi tanta diferença, mas a impressão que eu tive assistindo a partida ali foi de um Equador superior, né? Foram 4 finalizações em gol para cada lado, a posse de bola foi mais uruguaia, porém eu acho que a equipe do BKSS criou mais oportunidades. Acho que ainda está faltando aquele ímpeto ofensivo, principalmente, né? O Stupian ainda acho que não voltou a jogar no nível que ele jogava, o Ener Valencia também. Enfim, o que dá para tirar do Equador, que vai com 2 empates, né, dessa data FIFA, não marcou gol, mas também não sofreu, né, não conseguiu furar ali a questão defensiva e da estratégia do nosso prof. Alfaro. Fica um sinalzinho de alerta ou não, Dudu? O que você vê para o Equador agora, para essa sequência do trabalho do BKSS? Apesar dessa questão do desempenho, só acho que o time, né, apresentou coisas interessantes, né, como você falou, né, teve um desempenho com superioridade até em certos momentos contra a seleção uruguaia. A gente evita até ser resultadista sempre, 100%, né? Mas é fato que a Honda acabou
ficando negativa para o Equador pela possibilidade. Porque você pegando uma seleção paraguaia em casa, né, que a gente já imaginava que ia ser um jogo mais defensivo, seria uma possibilidade do time se impor em casa e vencer a partida. E aí iria para o Centenário com o Uruguai em crise, ainda mais depois da derrota contra a seleção peruana. Aproveitava esse embalo, conquistava, né, talvez outra vitória, poderia ter 6 pontos, que poderia, nesse momento, né, fazer com que o Equador fosse isolado, o terceiro colocado ali, né? Daí, no caso, como ele somou 2, ele somaria mais 4 pontos. Então, pela possibilidade factível da equipe somar mais pontos, a Honda acabou ficando negativa. E aí, o Equador vem para esse bolão, para esse blocão, como a gente está dizendo, né? E aí, na sequência, na ronda de sequência, vai pegar uma Bolívia que, apesar do Equador jogar em casa, tem esse favoritismo. A Bolívia já está vendo o Equador bem pertinho no retrovisor, né? A diferença entre Equador e Bolívia é apenas 1 ponto, então vai enxuriçar o jogo para os equatorianos, e na sequência o Equador vai a Barranquilla encarar a Colômbia. Então vai ser uma ronda que vai propor dificuldades. Então, nessa sequência de 2 jogos que o time poderia ter aproveitado para talvez construir uma pontuação mais interessante, acaba ficando esse sinal amarelo justamente porque as equipes que estão abaixo do Equador estão crescendo e o Equador não tá conseguindo ainda ter aquele nível de competitividade que teve na parte mais inicial, digamos assim, das eliminatórias. Então, acho que apesar da troca de treinador, tem todo o processo e tal, né? Mas eu acho que fica assim o sinal de alerta pelo que os adversários estão produzindo. Eu estava vendo aqui as notícias da imprensa equatoriana, um pedido muito grande para um time mais ofensivo, né? Lembrando, o Equador marcou 1 gol só com o BKSS, que foi contra o Peru, né? Então, o pessoal do Equador lá, obviamente, ele reconhece essa questão do domínio defensivo que o Equador está tendo, e querendo ou não, a gente viu isso aqui em Curitiba, no jogo do Brasil. O Equador perde o jogo num chute desviado, né? Então, e o Brasil tem pouquíssimas chances de finalização, né? Não conseguiu transpassar essa barreira defensiva equatoriana. Então, esse é um mérito, mas eu vejo que o pessoal está cobrando muito essa questão, cobrou mais minutos ali pro nosso glorioso John Eboa, que estava voltando de lesão. Ficou meio assim porque o Kenny Arroyo, que é um menino que a gente até comentou, né, na nossa última gravação, ganhou muita minutagem e o pessoal ainda falou, não, mas não acho que não é o momento, né, dele ter esse cara assim para entrar e mudar o jogo, né, precisa de jogo contra o Uruguai. Então acho que falta isso, acho que falta para o Equador se encontrar ofensivamente. O pessoal também está cobrando muita mudança tática da equipe do BKSS e vamos ver como que ele vai vir, né, para esses 2 jogos aí seguintes. O Equador segue sendo tem um grande trunfo, né, de jogar contra a Bolívia em casa, né? Então é um ponto aí que dá para encarar, dá para olhar com mais carinho, digamos assim, né? Um resultado positivo. Então vamos ver o que o Equador consegue aprontar, se o BKSS consegue organizar o time. E falando em organizar o time, é hora de falar do cara. O cara que, pô, 1 ano atrás o Garneiro estreava na seleção paraguaia, a gente estava com mais desconfiança. E um dos nomes cogitados na época foi de Gustavo Alfaro. A gente já falou isso, né? Passou 1 ano, mais 1 ano se passou, o Paraguai não saiu do lugar, então deu uns passinhos para trás e o Garneiro chegou. E, cara, é incrível, né? 12 pontos disputados, ele conquistou 8. Né? Eu tô tentando aqui fazer de cabeça, mas se não tô enganado, o Paraguai até é uma das seleções que mais pontuou, né, nessa janela desse ano. Deixa eu só ver a Colômbia. A Colômbia empatou com o Peru, né? Eu tenho certeza, foi mais, né? Porque a Argentina fez 7, a Colômbia fez 7, o Paraguai fez 8 pontos, né? Se eu estou enganado aí, me corrijam, mas realmente, né? O Brasil fez mais, na verdade, o Brasil fez 9. Por incrível que pareça, o Brasil é a equipe que mais pontuou nas eliminatórias nesse ano, mas por performance, o Paraguai realmente chama muita atenção, porque o Paraguai, querendo ou não, enfrentou adversários de qualidade, né? Você teve um empate com o Uruguai em vitória contra o Brasil na outra data FIFA. E agora, um empate fora de casa com o Equador e um jogo duríssimo com a Venezuela, vitória por 2-1. E o que mais me chama a atenção no Alfaro é como ele consegue convocar, fazer a seleção conforme a partida, né? Ele convocou o Arce, que a gente falou muito no último podcast, e ele convoca
o Arce é justamente titular aonde? No Equador, porque ele joga lá, joga no estádio do jogo, em Casablanca. Então, e aí no jogo contra a Venezuela, não tá dando certo, o Pita não tá aparecendo tanto no jogo, o Almiron perde um gol incrível embaixo do gol, o Enciso perde um pênalti, né? Coisas que pareciam que iam fazer um jogo virar uma tribulação. E entrou o homem, cara. Aquele cara que acho que se a gente fosse pelo aspecto natural, a gente falaria que ele era o 9 do Paraguai, o Sanabria. E o Sanabria entra, faz 2 gols. O Paraguai fez 4 gols nessa eliminatória, as 3 foram do Sanabria, somente isso. Né? E foi engraçado porque entrou o Sanabria e o Romero junto ao mesmo tempo. Né? Então é uma substituição de qualidade. Mas é incrível como esse time do Paraguai mudou. Né? Eu estava até pensando, assistindo o jogo contra a Venezuela, que se por acaso a Venezuela vencesse o jogo ou terminasse empatado, não ia ser porque o Paraguai não jogou bola. E o Paraguai jogou. Assim como jogou em Casablanca, joga. O Gustavo Faro consegue dar um equilíbrio para essa equipe e agora a gente vê o Paraguai naquele lugar, como eu brinquei no começo do podcast, mas naquele lugar que a gente imaginava que a seleção paraguaia podia ocupar, que era esse lugar ali na 6ª colocação, ainda óbvio, brigando pela repescagem, mas pelo que vem apresentando, se seguindo essa evolução nas próximas datas FIFA, o Paraguai tem tudo para continuar subindo, para passar o Equador, passar o Uruguai, né? Enfim. Como que você vê essa evolução que se mantém nessa estrutura, se consolida com o Gustavo Alfaro, talvez a grande novidade, o grande nome das eliminatórias nesse ano aqui na América do Sul? Assino embaixo, fato venéreo, como diria Paulinho Gogó. Eu acho que passa muito por identidade de jogo, né? A gente sabe que, como a gente já vinha falando algumas vezes, a seleção paraguaia tem boas peças, mas faltava esse comandante que pudesse fazer com que essas peças jogassem. Também ter essa visão de olhar um pouco mais para os atletas que vinham se destacando em outras ligas, e aí justamente o que você fala, né, de trazer esses jogadores específicos para os desafios que ele vai ter naquela ronda em especial. Então, eu acho que é um treinador que sabe os caminhos de um futebol de seleções para jogar de forma eficiente, conseguiu dar essa cara para o time paraguaio de fora de casa, às vezes ser um pouco mais retraído para tentar conseguir um pontinho, e dentro de casa conseguir resgatar essa energia, e não adianta. Quando os resultados aparecem, a torcida vai vir junto. É fato. Então, você conseguir criar uma atmosfera positiva, né, como outrora, apesar de ainda não ter perdido lá, né, como outrora a Venezuela fez em Maturim, o Paraguai está começando a fazer jogando no Defensores del Chaco. Então, eu acho que esses fatores em conjunto fazem com que a equipe tenha essa evolução. E foi fundamental essa vitória de virada e tal, mas foi fundamental esse triunfo contra a Venezuela, justamente porque era um jogo-chave. O Paraguai em ascensão, a Venezuela em decadência na tabela, os dois se encontram e o Paraguai consegue, apesar de muita emoção, traduzir esse bom momento em pontos. Né? Como você falou, o time conseguiu aí nos últimos 4 jogos 8 pontos. Então, né, sem derrotas, isso é muito importante, né, para consolidar essa ascensão. A gente sabe que na próxima ronda os desafios vão ser grandes, porque o Paraguai recebe a Argentina em Assunção e na sequência sai para jogar contra a Bolívia em El Alto. Então não vai ser uma ronda fácil, mas apesar disso vem se notabilizando aí a seleção paraguaia, e mesmo se tiver alguns contratempos, a identidade de jogo está ali, a confiança está ali. Então isso é fundamental para que o time possa seguir nessa atuada positiva. Cara, se o Paraguai vence a Argentina no Chaco, a Assunção vira uma loucura. Né? Como o jogo do Brasil, eu estava lá, eu vi como ficou em torno daquele estádio. Se vence, rapaz, como diria o nosso glorioso Xaropinho, né? É o que eu mais mando pro Dudu quando acontecem coisas esquisitas, não digo esquisitas, mas coisas inesperadas nas eliminatórias. O Dudu já sabe, saiu um gol, sei lá, da Bolívia ou da Venezuela, eu só mando aquele rapaz, assim, né? Tipo, até teve acho que foi quando a Bolívia venceu o Chile, eu mandei até o vídeo lá de meia hora falando rapaz, né? Então, porque realmente ali merecia. Cara, não é tão inimaginável, não. Acho que isso que o Alfaro tá fazendo é muito bom. Então, tá mostrando esse molde, acho que é muito interessante. É uma seleção que
ganha muito, que consegue se estruturar em campo e consegue se fortalecer. Acho que isso é importante. Vamos passar para a Bolívia, que agora está na repescagem, né? Também ganha uma posição em relação ao começo da data FIFA. E, Dudu, a gente projetou para a Bolívia, que é pegar os 2 líderes. A gente falou, se a Bolívia sair com 1 pontinho, tá ótimo. A Bolívia conseguiu 3. E acho que... E ali eu até mesmo falei, poxa, quem viu o jogo sabe que não é só altitude. É incrível como, tá bom, tudo bem, mudou a característica em casa, para fora. Contra a Argentina, obviamente é um jogo diferente do que você já contra o Santiago, contra o Chile em Santiago em crise, né? Mas talvez ainda mostre algumas falhas, ainda mostre a vulnerabilidade que tem esse time, mas, cara, o jogo que a Bolívia fez contra a Colômbia, pô, não dá para falar que é só altitude. A Bolívia começa com muita intensidade, macetando, indo para cima, aí tem um jogador expulso, e daí tem que se fechar, e consegue fechar os espaços, e o Miguelito, um senhor golaço do nosso glorioso Miguel Terceiros, né, uma batida no ângulo, aquela coisa maravilhosa, né, driblou 2 zagueiros, já tá no nosso Instagram, na sequência de gols bonitos. Dudu, acho que saldo positivo para a Bolívia, apesar da goleada. Eu acho que, eu estava até refletindo isso nesses dias, que a goleada da Argentina é muito mais a força da Argentina dentro de casa, né, se a gente for pegar, principalmente no Monumental de Núñez, se você pega aí os jogos da Argentina, a Argentina ganha ali quase todos os jogos em casa, só perde um. E o um que ela perdeu foi da Bombonera contra o Uruguai, por culpa da Taylor Swift. Então fica registrado aqui que a Argentina só não está com 100% de aproveitamento por conta da Taylor Swift, que tirou o jogo do Monumental de Núñez. O resto é incrível como a Argentina se sente em casa. Então acho que não dá para colocar na conta da Bolívia. Mas até mesmo jogando com um a menos e conseguindo, né, se estruturar, mostra o crédito que o Oscar Villegas tem nesse time, né? A gente já mostrou, né, a questão de intensidade, marcação, tá lá no nosso Instagram. O Elcio fez um vídeo sobre isso, sobre essas mudanças que dá para notar na Bolívia. E, cara, essa vitória contra a Colômbia é extraordinária. Mostra que, de fato, a Bolívia chegou para brigar. Se vai conseguir ganhar ou não, a gente vai falar da Venezuela daqui a pouco, é outro 500, mas chegou para brigar e tá mostrando força para isso. Exato, e eu lembro que quando a gente fez as projeções para essa ronda, 1 ponto era ok, o jogo que era para buscar mais era o jogo em casa contra a Colômbia, o time foi e com doses cavalares de emoção, né, conseguiu aí os 3 pontos, e contra a Argentina, eu lembro que a gente falou, é franco atirador, né, era um jogo difícil, e de fato foi. A Argentina também, como eu falei, precisava dessa vitória, né, com gabarito para recuperar a sua confiança, né? Não de ser um time bom, mas de conseguir mostrar bom futebol. Então precisava de um resultado como esse. Então também a Bolívia acabou tendo essa dificuldade aí. Mas eu acho que o importante foi ter conseguido os 3 pontos contra a Colômbia, mostrando, né, que essa recuperação de fato, né, acontece, né, teve a derrota contra a Argentina, mas foi uma sequência aí de 3 triunfos que colocou a Bolívia aí nesse mapa do blocão para brigar por uma vaga, né, e como a gente falou também, Bolívia vencendo a Colômbia, a gente já sabia que pelo menos na repescagem ficaria por conta do confronto direto entre Paraguai e Venezuela, e assim está no momento, né? Bolívia pegando essa vaga de repescagem. E também, Salaf, pensando na questão de quando a gente faz os prognósticos iniciais, sempre colocando a Bolívia lá para baixo, só o fato de ter essa possibilidade de brigar por uma vaga já mostra que há caminho para essa evolução, e a Bolívia está em totais condições de brigar ali com Equador, Paraguai, Venezuela, e dependendo até algum Uruguai e Brasil que possa cair para baixo, né? Brigar por uma dessas vagas aí, né? Na sequência, depois desses jogos, né, vai ter um desafio interessante contra um Equador que, como a gente falou, também está devendo, né? Então talvez isso possa atrapalhar aí o Equador e possa ajudar a Bolívia. Por curiosidade, esse jogo está marcado para Guayaquil, né? Justamente para não ter a questão da altitude, né? Porque a cidade equatoriana de altitude é Quito, né? Guayaquil é mais no litoral, então fica aí a curiosidade. E depois vai encarar um Paraguai, um jogo diretaço, em que o time vai querer ir para cima, jogando em El Alto, né? Vai tentar se aproveitar dessa situação aí para vencer a partida. Então, né, apesar do jogo não ser em Quito, ser em Guayaquil contra o Equador,
é uma ronda que pode ser interessante para a seleção boliviana, quiçá terminar a ronda no G6 da competição. 2 confrontos diretos, né? Porque tá empatado, que não pontos ali com... Tá um ponto atrás das duas, quer dizer. Tá um ponto atrás do Paraguai e um ponto atrás do Equador. Então, é confronto direto. Né? E até você frisou essa questão do jogo em Guayaquil, até porque isso pesa. Né? A gente entrevistou o Zago antes da Copa América e ele falou pra gente. A gente fala muito da altitude, mas o inverso também pesa. A diferença é que o período de adaptação de você sair da montanha para o mar é menor do que você sair do mar para a montanha. Né? Você dá uma diferença ali de dias, assim, né? Se a gente for falar fisiologicamente falando, você tem que ter 10 dias, assim, para você estar ok para jogar, viver em condições normais, digamos, na altitude. O inverso é 5, estou chutando aqui, eu não lembro direito, mas ele comentou isso na nossa entrevista, e até citando o Zago, é isso. Né? Eu já mandei várias vezes para o Dudu memes bolivianos que volta e meia aparecem na minha timeline, e eu vi um vídeo de uma menina que me chamou muita atenção, né? Deve ser uma influencer, uma jornalista, enfim, que consegue acompanhar, tem condições para acompanhar a seleção, ela na Copa América. E, cara, se a gente, vendo o futebol que a Bolívia apresentou na Copa América, pô, não dava sinais que isso ia acontecer, não dava. E como eu falei, não é altitude. Você vê a Bolívia jogando, não é que os caras pegam a bola e chutam e só começam a jogar quando a outra seleção tá morta, né? Não consegue mais andar, não. É um time que é muito intenso, que, óbvio, sabe apertar o adversário, que vai cansar mais rápido, mas tem uma noção de jogo muito clara. E algo que a gente nem via na Copa América. De uma Bolívia parecia que os Águas jogava e seja o que Deus quiser. Né? Jogadores conseguiram se destacar. Agora a gente tem o Miguelito se destacando e uma pressão enorme em cima do Caribe para ele usar o menino. O Juliano falando besteira. O Miguelito está provocando uma crise no Santos, cara. Pelo amor de Deus. É só para você ter um nível de evolução. Na Copa América tinha santistas que provavelmente não sabia nem que o Miguelito era do Santos. Porque ele também não apareceu na Copa... A Bolívia não apareceu na Copa América. Os jogos que a gente viu da Bolívia na Copa América foram fakes, foram ilusões de ótica. Né? Vamos dizer assim. Até aquele jogo contra o Panamá, que ainda conseguiu fazer uma graça, mas foi só. Então, tem muita coisa aí que a Bolívia evoluiu e pode evoluir, né? Como você falou, pode terminar o ano no G6, pode terminar o ano no G6, o que seria terminar o ano no G6, né? Então, isso é importante, mas isso a gente deixa para o mês de novembro. Agora, vamos para o pessoal que está mais em crise, falar de Venezuela, do Venezuela. Como eu falei no jogo contra a Argentina, eu gostei do jogo da Venezuela, assim. Pensando, Venezuela jogando de igual contra a campeã mundial, pô, é algo inimaginável. Se for parar para pensar, né? O jogo é uma coisa que a gente não podia imaginar. E um empate acontece, a Venezuela até cria chances, o Rondon jogando muito bem, e o jogo em Assunção, acho que é muito mais, a Venezuela não soube administrar o resultado, mas não foi aquele jogo que a Venezuela jogou para perder, mas foi um jogo muito equilibrado. Porém, o retrospecto recente pesa, porque a Venezuela, acho que o grande resultado negativo talvez tenha sido os empates da data FIFA lá de novembro, a gente até falou aqui, né? Que até você mesmo, eu lembro que você falou, isso pode ser negativo dependendo do que a Venezuela apresentar quando voltar, porque a Venezuela empata com o Equador em casa e empata com o Peru fora. O Peru até aquele momento tinha 1 ponto ou nenhum ponto, se eu não estou enganado. Enfim, empata com o Peru fora de casa, tinha 1 ponto só. Não lembro com quem empatou, mas o Peru tinha 1 ponto. Empata com o Peru fora de casa. E aí, volta, acaba sendo goleado pela Bolívia nessa questão de ao alto, e depois empata com o Uruguai num jogo que foi melhor, né? Um jogo que a Venezuela podia ter vencido. O Rocher salva o Uruguai. E aí joga contra a Argentina, e empata também em casa, e aí perde pro Paraguai de virada, acaba saindo pela primeira vez da zona de classificação, e aí chega um número que talvez a gente não imaginava. A Venezuela está 6 jogos sem vencer nas eliminatórias. Isso começa a pesar, até se você for pensar que o próximo jogo contra o Brasil. Brasil que a Venezuela não perdeu, inclusive. E talvez tenha sido um dos triunfos para aquele momento de fé, de tudo mais, né, de entusiasmo de seleção venezuelana. Dudu, o que você acha que está faltando? Você acha que ainda aquela questão da eliminação da Copa América pode estar pesando? Né, como explicar, talvez, essa queda de rendimento da Venezuela? Que, eu não digo queda de rendimento, mas os resultados que não estão vindo para a seleção venezuelana aí nesse retorno de eliminatórias. Só informação, o primeiro empate da seleção peruana, você estava presente. Primeira rodada contra o Paraguai. Verdade. Cara, eu sei que é a Venezuela, né, que a gente tá falando, né, mas aproveitando que o jogo foi contra a Argentina, é um tango de Gardel, né, cara? É um tango de Gardel a situação venezuelana, cara, porque, olha, complicado mesmo, e não adianta, né? É difícil a gente falar agora, parece que é engenheiro de obra pronta, como diz, né?
Mas é aquela questão que a gente vem batendo na tecla desde o começo, cara. É cabeça e saber se adaptar às situações negativas. Infelizmente, a Venezuela, nesse período pós-Copa América, não conseguiu, psicologicamente falando, deixar a eliminação contra o Canadá para trás. E com isso, o time acabou se desmoronando, entre aspas, assim, psicologicamente, e perdendo seu grande foco, né? Que era se manter bem dentro das eliminatórias sul-americanas. E com isso, essa sequência negativa acabou aparecendo. E ainda mais nesse jogo que era fundamental contra o Paraguai, como você falou, sai na frente. Então, assim, era você ter o equilíbrio para você manter esse placar e buscar contra-ataques para definir a partida. E aí Romo pega um pênalti também. O Romo pega um pênalti também. Então, isso tudo contribuiria para um grande resultado. E aí você não consegue isso e ainda toma essa virada, aí todas as coisas negativas que acontecem da Copa América para cá acabam vindo em flashback. Então, não tem como não pensar que essa queda de rendimento tenha muito a ver com a parte psicológica. Ainda há tempo, né, e a gente sabe da qualidade da seleção venezuelana para reverter esse cenário. Mas vai ser urgente uma vitória, pelo menos, nessa ronda. Vai jogar contra o Brasil em casa. É um desafio difícil, porque o Brasil teoricamente, vem numa recuperação, mas é factível uma vitória. E depois sai para jogar contra a seleção chilena em Santiago, pior seleção no momento da tabela. Então, se essa ronda aqui passou agora foi a ronda do Brasil pontuar, eu diria que a próxima ronda que vem por aí é a oportunidade, né? Não vou dizer que é a última, né? Porque ainda temos algumas partidas aí que dá para se recuperar, mas é uma chance dourada, como diz os outros aqui, um ditado popular, digamos assim, é uma mosca branca para a Venezuela pelo menos fazer 4 pontos, mas muito é uma possibilidade que é possível de buscar 6 pontos e aí colocar a cabeça no lugar para buscar de novo a evolução que tinha sido feita até a Copa América. É um momento chave para a Venezuela. Eu imagino como deve estar a cabeça do Fernando Batista, mas os 2 jogos que vêm por aí podem ser determinantes para a gente saber se a Venezuela consegue dar a volta por cima ou, de fato, esse tango de Gardel terá um final trágico para a seleção do Notinho. E se a gente for pensado do que a briga agora da Venezuela é muito para a Bolívia, né? Pode vir ali também, você tem um Equador e um Paraguai próximos, né? Querendo ou não, a Venezuela está na 8ª colocação, mas está a 1 ponto da Bolívia e 2 pontos do Equador e do Paraguai. A gente pode ver uma Venezuela terminando na 5ª colocação um ano, né, depois dos resultados. Mas, principalmente falando de Bolívia, o grande trunfo da Bolívia tá aí hoje é porque ganhou do Chile em Santiago, que era talvez um resultado inesperado. A Venezuela tem que ir para Santiago, independente do resultado contra o Brasil, pensando na vitória. A gente vai falar mais sobre isso lá antes da data FIFA de novembro, mas independente de tudo, né, é um jogo para ganhar. Assim, eu falo mesmo, por seleção brasileira, vai ser um jogo muito difícil para o Brasil. Até acho que se o Brasil ganhar, vai ser um resultado extraordinário para o Dorival, pelas atuações que o Brasil vem tendo e tudo mais. Isso eu deixo um podcast de seleção brasileira, mas a Venezuela precisa principalmente dessa vitória em Santiago, se a gente for pensar, porque agora acho que vai ser muito nisso. Na conta dos pontos, assim, Venezuela, Bolívia, quem conseguir tirar pontos de não sei quem, a Bolívia vai conseguir tirar ponto da Colômbia dentro de casa. Isso vai ser a última rodada para a Venezuela, por exemplo. A última rodada da Venezuela é contra a Colômbia em casa, né? E assim vai ser essa roda que vai girar, né? Para ver que consegue. Então a Venezuela não pode perder essa chance assim que os adversários já conseguiram, né? O Paraguai venceu o Brasil em casa. Então é um ponto ali de conseguir vencer porque agora tem que ser nesse comparativo, né? Tem que ser nesse comparativo para conseguir seguir, ainda mais que a gente vai ter no Bolívia e Paraguai. Então, a chance da Venezuela, mesmo ganhando só um jogo na próxima data da FIFA, de entrar
por ter um confronto direto de Bolívia e Paraguai, é grande. Né? Porque talvez a gente não veja uma Bolívia vencendo as duas partidas novamente, como aconteceu, né? Até porque o confronto vai ser contra o Equador. Enfim, de qualquer forma, se o Equador perde, a Venezuela pode ter a chance até de passar o Equador. Então, né, a próxima rodada, além de que você falou, ter adversários acessíveis, entre aspas, porque vai pegar o Brasil, e o Brasil é sempre uma caixinha de surpresas, tem a questão das seleções que estão na frente e vão se enfrentar. Então, é uma grande oportunidade aí da Venezuela voltar e terminar o ano de novo com moral para ver se fazem novamente aquele vídeo fofinho de Natal, que ano passado eu chorei. Você chorou com o vídeo de Natal no passado na Venezuela? Aquela árvore de Natal escrito "Eu tenho fé", e os cartões de jogadores, cara, aquilo foi muito bonito. Foi bonito demais nessa hora. Saiu uma lagriminha, quem sabe, né? Mas eu só queria dizer que foi muito interessante você trazer essa questão do Equador, porque vamos supor que a ronda seja desastrosa para o Equador, que o time, sei lá, empate contra a Bolívia e perca contra a Colômbia, que dada a situação não seria algo tão absurdo. E a Venezuela ganha o jogo contra o Chile, ficaria 14-14, e aí em março, na volta das eliminatórias, Equador e Venezuela. Então, conseguir pelo menos 3 pontos é básico, mas se conseguir 4 ou 6, aí pode ser essa chance de sair desse volume morto aí, buscar um confronto direto contra o Equador, e daí lá para março, depois do Equador, Venezuela recebe a seleção peruana. Então, pode ser uma sequência boa, mas vai passar muito, principalmente pelo jogo em Santiago contra o Chile. Você vê como a gente é ansioso, né? Isso aqui é um podcast de repercussão na rodada, a gente já tá falando de março. Então, pra saber como a gente tá aqui, ó, de olho em tudo que pode acontecer e quais lugares podem encaixar cada seleção. E, Dudu, agora vamos falar da seleção peruana, não vamos falar do Peru, um abraço pro Osiris Nadal, inclusive, né? Que foi o grande astro pré-jogo Brasil e Peru. Mas falando da seleção peruana, a gente mesmo falou, né, Dudu, que 1 ponto nessa ronda pro Peru ia ser muito bom. Quer dizer, bom no quesito de adversários, né? Mas a seleção peruana fez mais. A Bicolor conseguiu, enfim, sua primeira vitória. E eu senti a mesma coisa que eu senti no jogo contra a Colômbia, que foi um primeiro tempo muito amarrado, sem muitos espaços e tudo mais. E o Fossati foi pro intervalo e falou: galera, a gente pode vencer essa bodega aqui. A gente pode vencer. A diferença é que o Peru faz o gol no final do jogo, né? Contra a Colômbia foi logo ali no começo do segundo tempo. E aí o Peru recua e a seleção colombiana vai lá e consegue o empate. Nesse jogo, não. O Peru faz o gol no finalzinho. Massacrou, conseguiu acertar uma bola, conseguiu sua primeira vitória, né, contra o Uruguai em crise, fez o dever de casa, chegou pro jogo em Brasília empolgado, mas eu acho que o jogo contra o Brasil mostrou para nós, de maneira mais explícita, a fragilidade que a seleção peruana no momento. Realmente faltam muitas peças, falta muita criatividade. O Peru que estava sem o Lapadura, né, então acho que falta muita coisa na seleção peruana. Mas, enfim, saiu do 0 vitórias. Acho que se a gente está projetando tanto futuro, daqui na próxima rodada na próxima data FIFA, perdão. Não, na próxima data FIFA. Eu tô aqui no mês de março. Você falou de mês de março, eu mudei minha tabelinha para março, tá vindo para frente, tá vindo mais para frente. O próximo confronto do Peru é contra o Chile. Então, querendo ou não, vai para o jogo contra o Chile nessa decisão de quem vai ficar vivo, né? A gente vai falar mais disso no mês de novembro. Aí isso a gente vai falar no mês de novembro sobre esse jogo que vai ser a corda bamba. Mas falando do momento agora, foi importante, até para não fechar o turno sem vencer, ser a única vez seleção que não venceu no turno, dá uma moral porque você ganha de uma seleção que está lá em cima, por mais que esteja em crise, mas enfim, ainda tem muitos detalhes a serem acertados, né, Dudu, pela seleção peruana, pelo Fossati. Eu acho que essa vitória da seleção peruana, com todo respeito, diz muito mais sobre o Uruguai do que sobre o Peru. Então, assim, legal, né, comemorar, né, depois de, né, várias rodadas aí sem ter esse gostinho, acho que é importante, né, para dar uma moral para a gurizada da seleção peruana, mas já veio na sequência contra o Brasil, que não é nem de longe a melhor seleção do continente, embora tenha dado uma leve melhora, né, veio o choque de realidade, né, não tem como, né, uma goleada imposta aí pela seleção brasileira por 4-0, né. Foi interessante até para deixar a lanterna para o próximo time que nós vamos falar aqui, né? Mas eu acho que
não sei se isso pode ser o começo de uma guinada. E eu acho que, né, a seleção peruana pode ter essa moral, às vezes, para brigar por uma vitória contra a seleção chilena. Mas depois daí, já logo na sequência, já vai pegar a seleção argentina ainda na última ronda do ano, né? Então, acredito que isso não vai interferir tanto assim, na questão da seleção peruana renascer nas eliminatórias, né? Fica o ponto positivo pela vitória, mas eu acho que, como você falou, precisaria melhorar muito assim, na questão de ataque, de criatividade, né? O gol da seleção peruana, a gente já falou aqui como foi um gol desastroso, né? Quase que implorando para a bola entrar ali, porque estava difícil a situação, né? Então ainda tem muita coisa a ser melhorada ainda, então fica um alento, mas acho que nada suficiente assim para mudar a situação da seleção peruana como uma seleção que tem tudo para não mostrar quase nada. Achei bonita essa frase, mas eu acho que pode dar uma guinada no sentido de que quem vai ficar viva, né? Porque até por a gente ter muitas vagas, talvez ali a repescagem fique mais para baixo e tudo mais. E pela situação que estão as duas seleções, quem vencer fica vivo e quem não vencer já carimba o seu lugarzinho lá naquele nosso mural de seleções eliminadas, né? Que a gente posta sobre as seleções que não estão mais na Copa do Mundo. Acho que isso que fica em jogo, mas eu acho que você falou, antes você falou de uma coisa que eu estava até observando. O Brasil, até mesmo por essa falta de potencialização do jogo, o Brasil opta por um jogo que não deu errado na Copa América, que foi com 2 volantes mais abertos, que foi o Bruno Guimarães e o Gerson, ou seja, sem um volante marcador. E em nenhum momento isso foi um problema para o Brasil, como foi na Copa América, só para você ver realmente um nível mais fraco que a seleção peruana está tendo. Não conseguiu levar perigo ao Brasil, tanto que não conseguiu se aproveitar do fato de talvez ter umas costas abertas ali atrás do Bruno Guimarães, que fez uma grande partida. Né? Você não conseguiu aproveitar os espaços, até mesmo quando o Peru chegou no ataque. Foi muito frágil, foi sem oferecer quase nenhum perigo ao Ederson. Nossa, concordo contigo, eu só queria falar que você falou assim, as seleções estão brigando para ver quem vai, né, ficar mais vivo ali na disputa, mas dado o contexto da apresentação das equipes ao longo desse ciclo, há uma possibilidade real desse jogo ser um 0-0 horroroso. E aí as duas morrem abraçadas no penhasco. Ai. Imagina o pessoal de 100 anos atrás, da Guerra do Pacífico, escutando isso, de ouvir Peru e Chile morrendo abraçado, né? O pessoal vai ficar um pouco bravo com a gente, muito mais bravo com os seus países que não orgulham os seus descendentes. Você falou que é a hora de falar das piores seleções, e acho que, tendo até o jogo do Peru contra a Colômbia, uma coisa que me fez pensar foi, cara, o Peru tá jogando mais que o Chile. Não que seja muita coisa, mas tá jogando mais que o Chile. A gente teve a oportunidade de ver o jogo do Chile contra a seleção brasileira. Foi um jogo que o Chile conseguiu fazer o gol cedo na falha da defesa do Brasil e não conseguiu fazer mais nada. A gente viu o Brasil se embolando com o Brasil. O Chile até mesmo ali, acho que nem eu falei do Fossati, dar um up para time, o Gareca ainda deu a gente pode vencer esse jogo. E justamente, né, o pessoal lá do Chile lamentou muito o gol do Luiz Henrique, porque foi no momento que o Chile estava melhor na partida, no segundo tempo. O Brasil consegue ali uma ligação muito boa, né, sair com Ederson, Martinelli, Bruno Guimarães, Luiz Henrique fazer o gol. Puxa o Chile, e a atuação na Colômbia é desastrosa. Inclusive, Dudu, se você colocar Gareca no seu Google, aparece uma das primeiras notícias, musa do OnlyFans pede saída de Gareca após a goleada sofrida pelo Chile. Né, ela postou no X a nossa gloriosa Daniela Chaves, que tem 18 milhões de seguidores no seu Instagram, com a plataforma de conteúdo adulto, exigiu a saída do Gareca, e não é só ela, né? Até mesmo o Gareca falou depois na coletiva, né, que 80% ou 90% da população querem a saída dele do Chile, mas é um percentual que guardo para mim, que eu consigo rever a situação. Ele disse que não costuma tomar decisões de cabeça quente, né, que podia muito bem sair, mas ele ainda disse que tem um projeto ainda para se envolver. A Federação Chilena ainda avalia a saída dele. E aí? E o nosso Vidal, no fim das contas, não vou dizer que riu à toa, porque o Vidal assistiu o jogo contra a Colômbia numa live na Twitch. Então, o Vidal, ele estava muito nervoso. A gente postou um print até que viralizou no nosso Twitter do Vidal sorrindo, mas isso foi um print aleatório, tá, gente? A maior parte do jogo era o Vidal indignado com os jogadores. Socava, né? Tava o Paredes, que também é companheiro dele, assistindo o jogo junto.
o Vidal socava a mesa, né, reclamava e tudo mais. A gente sabe toda a turbulência que foi gerada entre Vidal e Gareca antes dessa convocação. E aí agora a questão, Vidal tinha razão ou se os veteranos estivessem em campo ia ser a mesma fiasqueira? Talvez a questão da experiência poderia ajudar no jogo no Brasil, né, segurar o resultado. E, enfim, por você, Vinícius Nobre, Gareca ficaria ou sairia da seleção chilena? Uma contratação que a gente falou muito, né? E se no fim das contas a gente falou tanto que pior do que estava, não dá para ficar, o Gareca está conseguindo fazer a seleção chilena piorar. Né? Se na Copa América a gente viu um grau de evolução, agora a gente está vendo um grau de ladeira abaixo. De fato, o Vidal não está sorrindo. Acho que a única pessoa que está sorrindo é Eduardo Berizzo. Eu sou o culpado. Eu ia falar exatamente isso. E ele tá falando o seu nome ainda, porque o que você falou do Berizzo nesse podcast ano passado tá gravado na história do radiofônico brasileiro. Mas é porque ele foi de uma atuação excelente, né? Mas assim, cara, eu sei lá, velho. É difícil, né, cara? É um ambiente muito instável, muito instável. Eu acho que para qualquer treinador, talvez fosse uma opção substituir o comandante, às vezes poderia dar uma guinada mesmo, né? Talvez por essa situação muito crítica. Mas eu acho que agora é muito difícil assim, a gente ver uma evolução, porque a gente já vem batendo nessa tecla desde o começo das eliminatórias. Pô, eu lembro bem dos nossos prognósticos, eu ainda cravei o Chile em penúltimo, nesse momento tá pior que o meu prognóstico, sabe? Então, é um ciclo muito difícil, né? Pode ser que melhore com um novo treinador, às vezes talvez até buscar uma repescagem, mas a gente sabe que só vai melhorar de fato quando houver uma renovação bem construída e bem sucedida. A gente sabe que tem a gurizada do Pan-Americano, que tem a possibilidade de ser, né? Mas esse trabalho precisa ser feito e, infelizmente, é uma coisa que tem um tempo de maturação. E isso pode demorar um pouco, sabe? E é difícil a situação da seleção chilena, cara. Eu acho que pode trocar, pode trazer os veteranos, tá, faz ali um jogo mais equilibrado, às vezes busca um 0-0 e tal. Talvez para não passar vergonha, digamos assim, né? Mas para conquistar uma vaga, precisaria de muito mais, né? Mesmo com 11 Vidal em campo, não iria adiantar, eu acho, na minha visão, né? Eu acho que é uma situação difícil, né? Vai ter aí esse jogo direto contra a seleção peruana, mas chama a atenção que as duas seleções estão muito mal, né? Então, há a possibilidade real de um empate que poderia aí selar, como eu falei, o fim da participação das duas, né? Então, é um momento muito difícil. Talvez a troca de treinador possa interferir, possa criar um fato novo para conquistar alguns pontinhos ali e tal, mas acho que nada suficiente para mudar o Chile de prateleira dentro das eliminatórias. E fechando só sobre a questão da moça do OnlyFans, né? É claro que isso é uma questão econômica, né? Se o Chile não ganha, não vai bem, os consumidores não ficam animados para consumir os produtos do OnlyFans, ainda mais se ela fizer alguma coisa temática em relação à seleção chilena. Então, alô, Larissa. Exatamente. Então, assim, é uma questão puramente mercadológica, né? E isso pode interferir, então, né? Para a roda da economia girar, Gareca tem que vazar. Ai, viu? É pipa, OnlyFans. Olha que a seleção chilena nos leva a falar, cara. A pipa do vovô não tá subindo, pô. Exatamente, tá complicado, né, amigo? E acho que o problema dessa questão, porque a gente falou já aqui algumas vezes, essa questão geracional em Peru e em Chile é muito forte, mas não tem geração boa. Mas você olha a Bolívia, que também não tem uma geração boa, fazendo o que faz, provavelmente vai sobrar para os caras. Os caras vão... A galera fala, meu amigo, a Bolívia tá querendo ou não, tá voando, tá bom, tá jogando quase no espaço, mas tá voando.
a gente tá jogando em casa, a gente não sei o quê. Você vai querer o quê? Que a gente mande o jogo na Ilha de Páscoa para ver se dá diferença? Né? Então, é complicado, né? Acho que pesa daí, acho que fica esse clima, né? Imagina, né? O Peru vai jogar em Cusco para tentar também se valer da altitude, né? Tem esses pontos que pesam, né? E acho que a Bolívia acaba sendo, obviamente, um fator negativo. Primeiro, porque desgarra do grupo deles, né? Que era um grupinho que a gente enxergava até o ano passado como os 3 piores, mas também porque bota uma pressão de que, ó, a gente podia estar assim, a gente podia estar jogando assim, a gente podia estar ganhando partidas, mesmo não tendo uma geração boa, é só você fazer um trabalho bom. Então, o Gareca e o Fossati ganharam ali do Oscar Villegas uma bomba de presente, né? Porque, ó, vocês têm que resolver, mas jogador não importa, meu irmão, faz o que você conseguir fazer, o cara conseguiu lá, você vai fazer aqui. Bom, a gente já falou, né? A Bolívia ficou 2 semanas preparando esse jogo contra a Colômbia. Talvez tenha um pouquinho de diferença nessa questão. Enfim, chegamos ao fim dessa repercussão de eliminatórias, final e começo do turno e retorno das eliminatórias sul-americanas. Agradeço a você que esteve conosco ouvindo nossas análises e babosagens, né? Enfim, a gente está aqui para se descontrair, mas também para analisar e fazer já essa prognóstico do que vem pela frente. Convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Threads, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, para você ver tudo que a gente postar, nossos conteúdos diários e também ficar de olho, né, quando a gente sair próximos podcasts. YouTube, Spotify, se você estiver escutando esse podcast, deixa o like, dê a sua interação aqui, participe conosco, né? Tem uma caixa de comentário, tem uma enquete no Spotify, também deixe seu comentário no YouTube, deixe seu comentário sobre o que você faria, mandaria Bielsa embora, o Gareca embora, se uma possível demissão do Gareca ajudaria a nossa gloriosa amiga Dani lá no Chile, enfim, o que você acha dessa situação? E claro, se puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a se estruturar, a melhorar cada vez mais o nosso trabalho, a fortalecer mais o nosso vínculo, né? A gente poder estar mais vezes cobrindo a seleção de perto, ou o que mais vier. E claro, se puder, compartilhe com os seus amigos. Se você concordou, discordou, enfim, desse nosso podcast. Dudu Nobre, agradeço demais pela sua participação, uma honra ter você aqui conosco. E a gente fica na guarda, né? Mês que vem a gente volta, né? Primeiramente fazer os prognósticos, ver se alguma coisa mudou, né? Ainda não vai ter mudado as estações, talvez não mude nada, ou se vão ser novidades das seleções, enfim, para essa última rodada de 2024 eliminatórias, ali completando 2/3, né? A gente teve 6 rodadas ano passado, 6 rodadas esse ano e 6 rodadas em 2025. Forte abraço, meu irmão. É isso, Salaf. Valeu pela participação, pela possibilidade da participação, valeu a todos os ouvintes aí que estiveram conectados conosco, né? Ligados aí nas nossas análises, né? E também nas nossas, né, risadas aí, nas nossas coisas humorísticas. E fica a expectativa. Análise financeira aí, também, né? Análise financeira, né? Afinal, né? Aqui tem contabilidade, pô. Mas, assim, eu acho que fica a expectativa aí para essas próximas rondas, né? Acho que, como você falou, cada rodada vai ter aí a sua peculiaridade. E aí agora a gente, já que falamos de contas, né? Vamos começar a fazer as contas aí para ver como cada equipe vai se comportar e o que ela pode, até onde ela pode chegar. Então, cada rodada vai ter a sua emoção e a gente vai estar conectado aqui, né? E fica a provocação aí, né? Se o Gareca tá mal no Chile e se o Bielsa tá mal no Uruguai, quem sabe uma troca de mano? Fica aí a sugestão. O pessoal do Chile, pelo menos, acho que tem algumas boas lembranças com o Bielsa. É isso, gente. Um forte abraço. Eu acho que o pessoal do Uruguai não ia querer o Gareca. É isso, pessoal. Forte abraço, até a próxima. ConteVerde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui.